Graça e paz, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa. E olha, da minha parte aqui, muita saudade de todos os irmãos, muita saudade de estar junto com todos, abraçar, conversar, e enfim. Mas eu quero te dizer uma coisa, tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Já, daqui a algumas semanas estaremos juntos novamente, aqui no templo, para congregar, para estar junto, para ter uma aula mesmo, né? Juntos, debatendo, discutindo, rindo, contando história, tá bom? Deus abençoe sua vida, desejo que você tenha uma semana de paz, de bênção. Queridos, vamos tratar hoje em nossa aula do segundo capítulo de Romanos, Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Peço que você abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Esse texto é um texto muito rico, forte e confrontador, principalmente a nós crentes. Principalmente a nós crentes. Eu quero te convidar a fazer a leitura completa. Hoje eu não vou pontuar não, porque é uma leitura importante de ser feita. Então vamos fazer a leitura do 1 ao 16, ok? Leia comigo. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra todos que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas trará glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrita no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e de seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Amém? Irmãos, estamos diante de um confronto de Paulo à hipocrisia. Estamos diante do confronto do apóstolo Paulo a todo legalismo, a toda pessoa
que pensa ser algo que não é, que julga de si mesmo ser além daquilo que deve fazer julgamento. Estamos diante do confronto de Paulo, aqueles santarrões que gostam de ostentar e cuspir santidade, acusando os outros daquilo que eles mesmos fazem. É isso que Paulo diz aqui. Estamos diante do confronto de Paulo ao estereotipo da religiosidade, do religioso, do santarrão, que terá os seus pensamentos secretos julgados no último dia. Esse texto, irmãos, ele escancara e ele traz a nós a realidade do que será o julgamento de Deus para o homem. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, que ainda a palavra não nos chegou à boca, o Senhor já as conhece. A oração do salmista é essa: sonda, meu Deus, conheces o meu assentar e o meu levantar, e ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já sabes. Ele sonda e conhece os nossos pensamentos. Irmãos, de Deus nada podemos esconder, de Deus nada fica oculto. No mesmo salmo, o salmista diz: se eu subir ao mais alto do céu, ou no mais profundo do abismo, até ali o Senhor me guia. O salmista fala isso no Salmo 139, e Paulo vem trazer aqui de uma maneira sistematizada. O salmista fala de uma maneira poética, de uma maneira como se estivesse compondo uma linda canção. Cantamos aqui esse salmo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. É lindo de cantar. Mas quando trazemos para a realidade de Romanos capítulo 2, não vemos música baseada em Romanos capítulo 2, não. Porque Paulo vem sistematizar e trazer a verdade e o confronto frente ao final do capítulo 1, onde no capítulo 1 o apóstolo Paulo termina expressando as palavras dele a respeito da idolatria e da depravação dos gentios. Mas Paulo aqui então no capítulo 2, ele esquece os gentios, esquece a idolatria a qual eles se entregaram, as depravações morais, sexuais, às quais os gentios se entregaram, onde o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 1, que Deus os entregou às suas paixões, e ele vem agora no capítulo 2, direcionar a sua palavra principalmente aos judeus e aos gentios que já eram convertidos ao Senhor. Então, Paulo vai dizer aqui: portanto, quando julgas, és indesculpável. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, tão conhecida palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, porque sereis julgados pela mesma medida, mesmo critérios com que julgas, e sereis medido pela mesma medida com a qual você mede. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho, no seu próprio olho? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens um argueiro no teu olho? Palavras do Senhor Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos, e então enxergarás bem, para que então tire o cisco.
do olho do teu irmão. Paulo vem dizer o seguinte: quando julgas, és indesculpável. Irmão, eu e você como crentes temos que entendermos que as palavras de julgamento que lançamos sobre as pessoas, ela é trazida para um âmbito de culpa para nós mesmos, porque é algo que não devemos fazer. É como se Deus nos penalizasse por algo de uma maneira enfática. És indesculpável, ó homem, sejas quem for, seja você o pastor, o reverendo, seja você o diácono, o líder, o oficial da junta, seja você um homem de oração, seja você quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Nas bem-aventuranças de Jesus, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz algo tão simples, mas tão rico. O Senhor diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Parafraseando esta bem-aventurança de Cristo nos deu, será que podemos pensar o contrário? Coitado dos que julgam, porque serão julgados, porque encontrarão condenação, porque encontrarão alguém que também lhes apontará o dedo. Se bem-aventurados são os que agem com misericórdia, se bem-aventurados são aqueles que olham para as mazelas do irmão e se compadecem dela, e como resultado disso, também nas suas mazelas, encontrarão misericórdia nos atos de misericórdia dos demais, eu posso entender por esse texto que, quando julgamos, somos indesculpáveis e somos medidos da mesma maneira. Irmãos, algo tão claro que a palavra está nos dizendo, e nós incorremos em erro recorrente por uma simples desobservância da palavra de Deus. Mas não sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos? Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Seja para julgar grego ou judeu, seja para julgar gentil ou judeu, seja para julgar crente ou não crente, a régua de Deus não está no fato de saber que você congrega, que você dizima, oferta, participa da ceia. A régua de Deus é a sua verdade. E ela é inegociável. Sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Contra quem? Contra todos os que praticam tais atos. Meu irmão, de Deus ninguém foge. Porque Deus não é o pastor. O pastor vê o exterior, o pastor vê os atos de justiça que queremos mostrar para ele. O pastor vê as suas boas atitudes que você quer mostrar para ele. Quando você faz alguma coisa, tira um selfie e manda no WhatsApp do pastor. Quando você vem aqui no templo e faz boas obras, bons atos, age de maneira boa, mas Deus vê a todos, irmãos, no mais profundo do seu ser, e a palavra está dizendo que Ele julga de acordo com a verdade. Versículo 3: E tu, ó homem,
julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo. Pensas que escaparás do julgamento de Deus? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, Paulo está aqui de uma forma tão enfática, chegando para esses religiosos e dizendo: olha, vocês acham mesmo que o arrependimento que foi operado na sua vida é porque você é alguém importante, bom, que ocupa uma posição no templo, que sabe um pouco mais da lei, da letra, da palavra, é alguém que está apto a pensar de si mesmo e chegar ao arrependimento? Ignoras que a graça de Deus é que te conduz ao arrependimento? Pela graça é que sois salvos, irmãos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que não haja isso, para que não haja desprezo da riqueza, da bondade de Deus, da tolerância de Deus para comigo e com você, e da paciência de Deus. Olha só, Paulo coloca até a paciência de Deus, que para aguentar eu e você, tem que ter muita paciência, e Deus tem conosco, e a sua graça ainda nos levou ao arrependimento. Oh, glória a Deus, ainda bem, né? Ainda bem. Mas o versículo 5 diz: mas segundo a tua teimosia e o teu coração, que não se arrepende, acumulas iras sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Irmãos, o versículo 5, Paulo sistematiza de uma maneira muito importante. Paulo pega todo o comportamento humano atual e ele projeta para o último dia, o dia em que haverá a revelação do justo julgamento de Deus. O mesmo dia que ele faz menção aqui no versículo 16, onde ele diz: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus. O Senhor, hoje, Ele vê todos os nossos pensamentos. Mas nesse dia será o dia que Ele julgará os pensamentos secretos de todos os homens. Então Paulo, irmãos, nos explica a respeito aqui de algo tão rico para nós aprendermos. Sabe por quê, irmãos? Às vezes olhamos para uma pessoa que vive na continuidade de um pecado e você fala: Deus não age sobre ele. Você vê uma pessoa que não se arrepende dos seus atos, pessoas que estão aqui no banco da igreja, mas continuam em atitudes, em ações, em pecados, até mesmo naquele pecado de Hebreus 10, 23, do pecado deliberado, contínuo. E você fala: mas cadê a ira de Deus sobre essa pessoa? Versículo 5, a tua teimosia e o teu coração que não se arrepende, acumulas. Ou seja, meu irmão, você que tem vivido dessa maneira, deliberada, em pecado contínuo, tem acumulado para si ira, para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Meu irmão, arrependa-se. Arrependa-se, é isso que o versículo 5 diz. Mas a tua teimosia, o teu coração que não se arrepende, meu irmão, dobre o seu joelho e arrependa-se. Arrependa-se, porque o dia da ira virá, o dia do julgamento final de Cristo virá, e naquele dia
tudo estará computado. Se tem um banco de dados que não se perde, que não perde informação, é esse, irmão. E o versículo 6, ele nos ensina, em sequência e consequência do versículo 5, ele diz, do julgamento de Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O versículo 6, irmãos, ele não está dizendo que salvará alguém pelas suas obras. Não. Mas o versículo 7 diz assim: ele dará a vida eterna aos que, veja bem que nós estamos trabalhando em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, já tratamos de Romanos capítulo 1, onde diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá da fé. E agora estamos no capítulo 2, lendo que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, e assim Ele dará a vida eterna aos que, 2 pontos, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Esta mesma carta, que é uma coisa só, é apenas dividida em capítulos e versículos, para tornar mais fácil a nossa observação, para tornar mais fácil a nossa leitura, mas é a mesma carta. É essa carta que alguns usam para dizer que Deus determinou uns para o inferno e uns para a salvação. Que Deus, de uma maneira totalitária, determinou, predestinou de uma maneira única e irrestrita alguns para a salvação e alguns para a perdição. Então leamos o texto. Assim Ele dará a vida eterna aos que elegeu incondicionalmente antes da fundação do mundo. Não aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas e aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Será que você consegue olhar para esse texto e acreditar que há uma predestinação totalitária, absoluta de Deus, daqueles que irão para o céu e daqueles que irão para o inferno? Ou que há, de fato, uma sinergia entre Deus e o homem, para que o homem, aquele que perseverar até o fim, será salvo? É isso que a Bíblia diz. Então, o texto segue. Versículo 9, ele diz que trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas dará glória, honra e paz a todos os que praticam o bem. Pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, em Deus não há um clubinho daqueles que eles dizem serem eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo. Não caia nessa mentira, irmãos. Não caia na mentira de uma doutrina que tem levado muitos ao erro, à perdição e ao engano. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Paulo vem dizer aqui, irmãos, da condição de judeus e gregos, que seja judeu, conhecedor da lei, ou seja grego, não conhecedor da lei, se pecaram, todos estão no mesmo patamar. Paulo vai fazer uso dessa palavra praticamente para entender aquilo que ele diz no capítulo 11
de Romanos, no versículo 32. Com essa palavra do versículo 12 ao versículo 14, Paulo remete a mesma palavra que está no capítulo 11, no versículo 32, onde ele diz: porque Deus colocou todos, debaixo da desobediência, sejam judeus, sejam gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Mais uma vez, a teologia calvinista vem abaixo num texto pós o capítulo 9, onde eles tanto se baseiam para dizer que Deus pôs todos debaixo de desobediência, para agora com seu amor irrestrito usar de misericórdia para com todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tito 2,11, dizendo que a graça de Cristo tem se manifestado salvadora a todos os homens. Versículo 15, dizendo: demonstrando que a lei que exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já lemos aqui que o homem é inexcusável. O homem não pode alegar ignorância quanto a Deus. O homem não pode alegar porque o Deus que fez todas as coisas, Ele mostra a sua glória e o seu poder através da sua criação. Versículo 20 do capítulo 1 diz: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante todas as coisas criadas, de modo que os homens tornam-se assim indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Ou seja, Paulo põe judeus e gregos no mesmo balaio para dizer a eles: olha, vocês estão na mesma condição agora. E o versículo 16, para finalizar, diz que isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o Evangelho. Se você tem tido maus pensamentos, pensamentos pecaminosos, estamos sujeitos, irmãos, mas que você e eu tenhamos em Deus e na sua graça e no seu Espírito Santo a plena consciência daquilo que temos pensado e tem ocupado a nossa mente. E a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é de valor, tudo que é... Eu não me recordo agora o versículo com tanta precisão, mas o versículo vai trazer uma série de adjetivos positivos e diz no final: nisto pensai. Nisto pensai. Tudo que há louvor e valor, nisto pensai. Quando os pensamentos maus, pecaminosos, impuros te vierem à mente, tenha em Cristo discernimento de imediatamente renunciar a eles. Peça perdão por esses pensamentos e o Senhor te perdoará. E não acontecerá com você isto que a Bíblia diz aqui, de acumular, através da sua teimosia, de um coração que não se arrepende, acumular ira sobre a sua vida. Não, meu irmão, se desfaça disso. Não deixe que a ira de Deus se acumule sobre a sua vida. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se no seu coração. Que esse texto vá ao encontro da sua vida, do seu coração, e te abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Semana de bênção e paz para todos, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.